Olá, produteiras e produteiros! Esse é o podcast do Mulheres de Produto. Eu sou a Thalita Moraes e hoje o episódio é um pouco diferente dos que a gente costuma ter por aqui. Trouxemos a Lohane De Lorenzo e a Marina Icari para contarem sobre um case de sucesso de um produto interno que elas desenvolveram na MUBI. A comunidade sempre pede histórias e cases de produto, então a gente vai começar a trazer mais e mais episódios com essa temática por aqui. Se você tem algum case de produto para compartilhar, seja de sucesso ou de não tanto sucesso assim, manda mensagem pra gente no podcast mdp@gmail.com. Vai ser um prazer compartilhar o teu case por aqui. Este podcast é patrocinado por Cursos PM3, o curso referência em produto no Brasil. Aprenda com 17 instrutores de empresas como Nubank, Booking.com, OLX, Creditas e muitas outras em mais de 40 horas de conteúdo totalmente online. Aproveite para usar o cupom de 10% off que se encontra na descrição desse episódio. Saiba mais em cursospm3.com.br. Antes da pauta, alguns recados. Se você tiver alguma sugestão de tema, crítica ou desabafo, envia pra gente no podcast mdp@gmail.com. Siga a gente nas redes sociais, somos o Mulheres de Produto no Instagram, Facebook e LinkedIn. Acompanhe os artigos das mulheres da comunidade lá no nosso Medium. Tem conteúdo de Product Management, Design, Agilidade e um especial sobre transição de carreira para produto que é muito bom. Então confere lá. Assine a newsletter do Mulheres de Produto e acompanhe os assuntos mais relevantes sobre produto e tecnologia, tudo feito por mulheres incríveis da comunidade. E para as mulheres que querem fazer parte de uma rede de apoio com quase 5.000 mulheres de todo o Brasil, entrem na comunidade do Slack. O link para a comunidade, para as redes sociais, Medium e para a newsletter eu vou deixar na descrição desse episódio e no post do episódio também. Agora, bora para a pauta. Como diminuir drasticamente o tempo de aprovação de novos usuários? A Lohane e a Marina vão contar pra gente como foi o processo de desenvolvimento do algoritmo de aprovação automática de usuários da MUBI. Mas antes da gente entrar no assunto mesmo, eu gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal. Eu sou a Marina, eu tenho 24 anos, eu sou formada em Engenharia Civil e acabei indo para a MUBI para trabalhar com Data Science, no time de Data Science. Eu estou na MUBI desde 2018, trabalhando nisso, e meu primeiro projeto foi esse da aprovação automática de usuários. Eu sou a Lohane, tenho 25 anos, fiz História de graduação, mas acabei caindo no mundo da tecnologia. Estou na MUBI há um tempo, comecei na área de atendimento, de Customer Success, e fui para a área de produto ano passado, em 2019, e o projeto de aprovação automática também foi meu primeiro projeto como um PO. Então, isso eu e a Marina a gente tem em comum. Gente, obrigada primeiro pela presença de vocês. Eu fiquei bem curiosa, viu, para saber o que se desenrolou desse case, como é que vocês atuaram. Então, eu vou começar perguntando o que a MUBI faz. Queria que vocês comentassem um pouquinho. E também, qual problema vocês estavam tentando resolver quando veio, surgiu a necessidade aí desse algoritmo? A MUBI é a maior plataforma de car sharing do Brasil. Isso significa que a gente conecta pessoas que alugam um carro com proprietários de veículos. Então, a gente conecta essas duas pontas através de um modelo que a gente chama de peer-to-peer. Isso faz com que facilite e desburocratize muitas vezes para o lado do cliente, que é o nosso usuário, quem está alugando o carro, e a forma como ele interage com locações de veículos. E, ao mesmo tempo, a gente garante renda extra para o nosso parceiro, que é a pessoa que disponibiliza o carro dentro da plataforma. Então, conectando essas duas pontas, a gente diminui o número de carros que tem pelas ruas e, ao mesmo tempo, faz com que a gente gere renda extra. Isso, é tudo via aplicativo, então tudo online, tanto o cadastro do carro quanto o cadastro do cliente, para fazer o booking, tudo via app. Falando um pouco mais, o problema que a gente sempre olhava muito para a parte de supply, que é essa parte
da oferta de carros, né? A gente tem essa quebra de barreira cultural do brasileiro de muito apego com o carro. Então, imagina você pôr o seu carro que você pagou com seu dinheirinho suado ali para qualquer um alugar. Um estranho alugar, que você não conhece, não sabe de onde ele veio, se ele vai cuidar tão bem do seu carro quanto você. Então, a gente sempre olhou muito para essa parte de oferta. E principalmente no começo, que a gente não sabia como ia ser essa interação dos proprietários do carro. Uma parte que a gente acabou deixando de lado foram os clientes. Uma coisa que foi muito desde o começo da MUBI foi uma régua bem grande de antifraude, que era para garantir a comunidade segura. Mais ou menos como o Nubank fez, de ter uma exclusividade, assim, de não aprovar todos os clientes que estavam tentando entrar, para a gente garantir uma comunidade segura, para não ter casos de fraude, de roubo, essas coisas, para garantir a segurança dos proprietários do carro. É legal que a MUBI, desde quando ela foi pensada exatamente para ser uma comunidade, e uma comunidade que reforçasse o ponto da segurança, né? A segurança para quem aluga e a segurança para quem disponibiliza o próprio carro. E um ponto até muito interessante a gente tocar nesse momento de contexto que a gente está vivendo de pandemia, é que a própria forma como a MUBI trabalha também está muito alinhado com todas as formas de precaução que a gente tem tido ultimamente, né? Então a gente tem visto bastante um debate de como que a gente pode usar o carro como uma forma de transporte seguro, que não estimule aglomerações, e as pessoas estão cada vez evitando mais os transportes públicos. E nisso a gente inclusive está com um novo projeto, que é o projeto de pacote mensal, que vai muito alinhado com esse propósito de períodos mais longos de locação, onde as pessoas possam usufruir do carro e ter mais segurança na locação. Há um ano atrás, o que a gente tinha, e é exatamente essa pergunta, respondendo a pergunta da Thalita relacionada a qual que era o problema que a gente tinha, é que a gente tinha aproximadamente 30% só dos nossos usuários eram aprovados, a gente reprovava 70%, porque todo o nosso processo era manual, principalmente relacionado à validação de CNH. É interessante perceber que o modelo da MUBI, a gente trabalha com 2 clientes, né? A gente tem 2 usuários finais, a gente tem o que a gente chama de parceiro, que é o proprietário, e o que a gente chama de cliente, que é o usuário que vai alugar o carro. A barreira de entrada era muito grande. Exatamente para garantir uma comunidade segura, todas as análises eram feitas manualmente. Essas análises eram principalmente para garantir que a pessoa era a pessoa, né, que não existia fraude de identidade, e também para garantir que o compliance, né, que a CNH, principalmente, ela era válida, se ela tinha, o que a gente considera como válida, se ela estava como data de validade correta, se ela não tinha sido expirada, se ele tinha pontuação que excedia o limite que é autorizado nas nossas estradas, nas nossas cidades. Então a gente tinha que garantir que aquela CNH, ela contemplava todos esses objetivos. Além de garantir que aquela pessoa não estava, de alguma forma, tentando fraudar a plataforma para roubo de carro e outras. A gente já sabe, por histórico, que existe muitas quadrilhas especializadas em roubos de carro, de locadoras, principalmente. Então, que a gente queria garantir que essa comunidade ela fosse um ambiente seguro para esse parceiro poder disponibilizar o carro e para o cliente também poder alugar. Então, a nossa grande barreira era essa análise. A gente chegou a ter milhares de CNH, como o nosso negócio é um negócio sazonal, a procura pelo aluguel de carro ela é principalmente durante feriados, finais de semana, férias e datas comemorativas como Natal. A gente chegou a ter um pico de milhares de CNH esperando com uma SLA de muito maior do que 72 horas. E aí o mais interessante dando um pouquinho de spoiler dos nossos resultados com esse algoritmo de aprovação, foi que a gente diminuiu essa SLA de 72 horas para minutos, para menos de 10 minutos atualmente. E complementando o que ela falou, outras dores que a gente tinha também era ter uma nota baixa nas lojas de avaliação. Então, na App Store e na Play Store, a gente tinha notas abaixo de 3, assim, por conta dessa questão, porque eram milhares de clientes ou que não estavam sendo avaliados,
ou que estavam sendo reprovados e eles nem sabiam por quê, não tinha nenhum motivo assim muito claro para eles, que estavam reclamando, meu cadastro foi rejeitado, meu cadastro está em análise faz muito tempo e eu precisava de um carro para ontem. Então, a dor do SLA e da rejeição alta, acho que essas eram as duas maiores coisas que a gente queria resolver. Algumas soluções que a gente procurou foram de aumentar a mão de obra, né, contratar mais analistas para fazer análises, mas isso só respondia ao caso do SLA e não da taxa de rejeição. Aumentar a mão de obra também, além de não ser muito escalável, né, porque a gente é uma startup de tecnologia, então a gente não quer ter um andar inteiro de analistas, sendo que a gente poderia usar a tecnologia do nosso lado para fazer tudo automaticamente. Então, a primeira solução que a gente encontrou, assim, que a MUBI encontrou, foi criar um modelo de machine learning, né? Data science ali, muito clássico, fazer um modelinho. A gente criou esse modelo, que fazia uma regressão por score com algumas variáveis que a gente usava, que os analistas mesmo usavam, né? Que a gente já tinha de alguns fornecedores. E aí o modelo poderia reprovar automaticamente o usuário. O que não deu certo nesse modelo, já vou dar spoiler que não deu certo, é que ele imitava tudo que os analistas faziam. Porque o que a gente fez? A gente pegou uma base dos clientes que a gente já tinha aprovados e reprovados. Aí ele foi aprendendo as características dos aprovados e características dos reprovados. Como a maioria era reprovado, ele ia reprovar a maioria também. E, além disso, o responsável da área de fraude não confiava no algoritmo para aprovar sozinho. Então, a única coisa que a gente conseguia automatizar era a reprovação. E a aprovação continuava ali de lado, com um percentual bem menor que reprovação, e continuava tendo uma porcentagem grande de análises manual ainda, análises manuais. Então, a gente procurou uma outra solução. Bom, então se a gente não consegue, pelo algoritmo de machine learning, responder as perguntas que a gente quer para aprovar uma pessoa, então a gente tem que correr atrás de novos fornecedores, né? Então a gente primeiro levantou algumas perguntas, que é o que a gente precisa para poder aprovar uma pessoa automaticamente, que é garantir a identidade da pessoa. Então, a pessoa que está fazendo o cadastro ali no momento é a mesma pessoa da CNH? É o mesmo CPF? Porque ela poderia ter roubado uma CNH de uma pessoa e tá ali se passando por essa pessoa, né? Uma outra coisa que a gente quer responder também, que é, a CNH é válida? Então, não só da pontuação que a Lohane falou, mas também se ela não venceu, se tinha uma época que a gente não aceitava permissão, então a gente não queria que entrasse permissão. E a gente queria garantir também que a CNH não fosse falsificada, porque a pessoa poderia ir lá, imprimir uma CNH, inventar alguns dados, usando o CPF verdadeiro dela, e ser uma CNH falsa. Então a gente queria garantir que tudo fosse alinhado com os dados do governo, que fosse tudo verdadeiro, né? Então a gente criou esse fluxo de compliance para garantir que a gente conseguisse aprovar automaticamente, de acordo com os nossos critérios mínimos de confiança, para tentar prevenir o máximo de fraude possível. Se a gente for somar todas essas variáveis que a gente utiliza no Basic Check, o Basic Check é como a gente denomina esse processo de automatização, são mais de 90 variáveis dos diversos níveis, né? Então a gente trabalha com rastros digitais, a gente trabalha com compliance da própria CNH. O que é importante ressaltar é que existem alguns fornecedores no mercado que eles já são específicos em processos de fraude. Mas o primeiro ponto é que eles não contemplavam todas as nossas variáveis, então tinha coisas específicas do modelo de negócio da MUBI que era importante a gente ter nesse processo, e também que pela forma como a gente poderia escalar isso, que não seria um custo muito acessível, né? A Mariana falou um pouco do quanto a gente verificava esses dados, e também existe uma grande dificuldade em relação aos dados do governo, né? Como a gente está falando de CNH, e CNH é um documento nacional, é esperado que o órgão que centraliza isso, que seria no caso o Denatran, tivesse todos esses dados centralizados, mas o que acontece justamente é o oposto, né? Está centralizado principalmente nos DETRANs, que são órgãos estaduais. Então, a gente, como a MUBI ela acabou expandindo para o Brasil inteiro, a gente tinha a preocupação de ter que fazer um check em cada estado.
Então, um fornecedor que tivesse todos esses dados, que nos desse toda essa amplitude de informação foi uma dificuldade pela própria inconstância também que o governo tem. A gente sabe que dados de um certo estado a gente não consegue com tanta facilidade quanto de outro. Então isso atrapalha até a nossa SLA. Então tem alguns estados que a nossa SLA a gente já sabe que é um pouco maior em determinado momento do que os demais. Qual foi a estratégia que vocês utilizaram para, de fato, dar início a esse desenvolvimento e como aconteceu esse desenvolvimento até o lançamento desse produto, né? Acho que a gente pode chamar de produto, não é só uma feature, né? Para os clientes. Legal, eu acho que ela pode ser respondida de diferentes formas, né? Eu acho que teve uma etapa técnica, que depois a Marina pode até contribuir mais, e teve uma etapa mais de negócios, que é exatamente o mapeamento de todas as perguntas que a gente queria responder. Então, o que a gente precisa essencialmente ter nesse algoritmo para que a gente faça uma aprovação automática? Para poder fatiar, inclusive, a entrega desse produto, né? Como você bem pontuou, não foi uma feature, é realmente um produto interno hoje, que garante o nosso diferencial de segurança perante a outras formas de locação de veículo. A Thalita perguntou sobre quais foram as nossas estratégias. Do lado de negócios, é importante ressaltar que, no primeiro momento, a gente tentou fazer como produto, tentou fazer um alinhamento com os stakeholders, principalmente com o stakeholder da área de trust, para tentar entender o que era o mínimo, né, que a gente deveria entregar para que aquele produto fosse pro ar. Quais eram as perguntas mínimas que a gente tinha que responder. E foi aí que saiu as principais questões relacionadas à validade da CNH, ao compliance, né, da CNH, e também se aquela pessoa que estava querendo alugar era ela mesma. E por isso a gente optou por fatiar algumas entregas, né? E fatiar, inclusive, a integração com alguns fornecedores. Um dos fornecedores que a gente optou por não colocar nesse primeiro momento foi um fornecedor de reconhecimento facial ao vivo, né? O Liveness. Que a gente optou fazer como uma evolução do produto por entender que a gente tinha como ter essa resposta de outras maneiras. Outra coisa interessante foi que, ao longo dessas discussões, a gente percebeu que o PPD era uma classificação, que é o Permissão para Dirigir, que é aquele estágio que a habilitação ela tem 1 ano até pegar permanente, né? A gente percebeu que a gente tinha um grande número de pessoas que eram PPD, aproximadamente 5% da nossa base, que a gente estava desperdiçando. E que a gente percebeu que o fato da gente não estar aceitando não era algo necessariamente problemático nos outros números, né? Então, eles não afetavam negativamente a nossa aprovação. Então, nesse processo, a gente teve o aprendizado, por exemplo, de começar a aprovar esse tipo de habilitação. Então, o que a Lu estava falando é que a gente estava tentando entregar um MVP mesmo, um Minimum Value Product, para tentar ter mais agilidade possível, de tentar entregar um produto que fosse redondo, que garantisse a aprovação do cliente com segurança, mas também a gente conseguisse fazer de uma maneira ágil, que não fosse demorar 1 ano para desenvolver um produto inteiro, porque a gente iria atrasar muito o crescimento da empresa, né? Então, na parte mais técnica, a dificuldade foi justamente essa agilidade, porque nessa parte de desenvolvimento tem toda a questão de como vamos construir a arquitetura do serviço, então tinha ali meio que uma briga interna, digamos assim, entre as partes de tecnologia, que uma parte queria fazer, não, vamos pensar numa arquitetura super complexa e que vamos garantir que ela é super escalável, para que quando a Mubi tiver não sei quantos milhões de clientes, vai estar tudo redondinho. Ou vamos tentar fazer algo mais simples, que garanta o nosso produto funcionando de maneira correta e que a gente possa refatorar depois, reconstruir depois, quando a gente tiver uma mão de obra maior na equipe de engenharia, né? Porque a gente tinha uma equipe de engenharia enxuta. Então, teve esse problema. Inclusive, a gente começou com uma arquitetura um pouco mais complexa. E aí, uma das pessoas responsáveis acabou saindo do time. Um desenvolvedor responsável por defender essa arquitetura mais complexa saiu do time. Então, a gente ficou um pouco mais de liberdade. E a gente decidiu que não estava dando certo aquilo lá, que estava muito complexo, ia atrasar muitas entregas. E a gente queria subir esse produto logo. Então, a gente decidiu simplificar, que foi uma dificuldade
bem grande, assim, porque a gente estava construindo um negócio de um jeito, aí a gente decidiu no meio voltar atrás das decisões, então essa foi uma dificuldade técnica da arquitetura. E também da integração dos fornecedores, né, porque cada fornecedor constrói as APIs de um jeito. Alguns eram mais fáceis, tinham uma documentação mais clara, usavam uma linguagem que os nossos desenvolvedores entendiam melhor, e outros eram um pouco mais arcaicos, digamos assim. Tinha a documentação um pouco mais confusa, ou às vezes a API tinha um comportamento que a gente não esperava. Então, essas foram algumas dificuldades técnicas que a gente teve. No final, deu tudo certo, né? A gente conseguiu entregar ali. Acho que faz exatamente um ano, né, Lu, que entrou no ar essa feature não, esse produto. E foi um sucesso, assim. Como a Lô falou, o SLA diminuiu e dias, assim, nos períodos de pico, eram semanas, eu acho até, dependendo do caso, se a pessoa não era priorizada, né, para minutos, assim, pode ser até menos de 10 minutos, vai depender muito do estado, de como os fornecedores responderem, mas chega assim, em questão de minutos. E a taxa de aprovação aumentou significativamente. O fato da gente ter melhorado a nossa taxa de tempo, a nossa SLA, ela é fundamental para melhorar a nossa taxa de sucesso, né? Porque pensando na experiência do cliente, um usuário que quer alugar um veículo, ele tem uma percepção muito imediatista, né? Então ele quer alugar na quinta-feira para o final de semana que está chegando. Então, se a gente tem uma SLA de dias ou de semanas, a nossa taxa de sucesso era baixíssima, porque um usuário, ele ia alugar um veículo, fazia o cadastro dele no final de semana, e aí ia ser aprovado só daqui 3 semanas. É uma experiência horrível, ele não ia querer voltar ao nosso produto para olhar novamente os carros, era naquele momento que ele estava precisando, né? Então a correlação entre o desenvolvimento desse produto interno, de aprovação do usuário, de velocidade das nossas avaliações, das nossas análises, velocidade das nossas análises foi fundamental para o crescimento da MUBI, dado que o usuário desse negócio específico, ele quer algo para o momento, ele não quer alugar em setembro para as férias que vão chegar em dezembro, ele vai alugar sempre muito em cima da hora. Então a resposta dessa análise era fundamental. A gente conseguiu, mesmo com o MVP, entregar esse produto. A gente teve essa mudança drástica da taxa de aprovação, que gerou nesse aumento da taxa de sucesso, né? E também a gente começou a ter mais demanda direta, né? Porque com mais gente aprovada, ali em minutos, eles já pediam na hora os carros. Então a gente teve um crescimento de reservas diretamente por causa disso. Além de prover essa experiência melhor pro cliente. Então isso, além da gente ter conseguido crescer como empresa, né, de estar ali gerando mais reservas, recebendo mais dinheiro, a gente também conseguiu aumentar a experiência do cliente, que surtiu nas notas bem maiores que a gente tem hoje na loja. Claro que não foi só isso, mas acho que teve um grande impacto, que logo depois que a gente lançou esse produto, nossas notas nas lojas aumentaram. Hoje, por exemplo, na App Store, a gente está com 4.6 e a gente chegou a 2.8, 2.9. Então, acho que foi essencial também para a experiência do cliente, não só para o crescimento da empresa. Com todas essas variáveis, assim, o que vocês acham que foi mais desafiador para vocês realmente chegarem a um MVP e chegarem, né, no lançamento desse MVP para o mercado? No meu ponto de vista, eu acho que foi a confiança no próprio Basic Check. A gente, desde o princípio, a MUBI ela foi construída bastante no pilar da tecnologia como solução dos problemas, né? Então, essa sempre foi uma nossa preocupação. Mas exatamente por se tratar do core, né, que é a segurança dos nossos parceiros, como que a gente consegue quebrar essa barreira cultural para ele colocar o carro dele, que, como a Marina pontuou, é o bem, a gente sabe, culturalmente ele tem 2 grandes sonhos, né, em ter a casa própria e ter o carro próprio. Isso eu acho que tem mudado ao longo dos anos, mas isso ainda é um grande pilar. Como que a gente faz com que esse parceiro ponha o carro dele na nossa plataforma e se sinta seguro? Então, isso também era uma dor comprada por todo o time, né? Trazer segurança para esse parceiro. Então, a maior dificuldade que eu acho como produto que eu senti, tecnologicamente, apesar de tudo isso que eu estou contando para vocês, que é o nosso espírito na MUBI como organização, como empresa,
apesar de tudo isso, como que a gente podia desvencilhar e confiar no algoritmo, né? Então, como que os colaboradores, como a equipe de Trust, que estava analisando manualmente cadastro por cadastro, de repente, de um dia para o outro, ia falar, não, agora é um algoritmo que vai estar analisando pela gente, né? Essa barreira, essa preocupação, essa questão pessoal, eu acho que a gente foi conquistando tempo ao tempo. E como a gente conquistou isso, eu acho que em partes também, né, mostrando o que a gente estava olhando, né? Então a gente abriu em vários talks para a MUBI como que o algoritmo estava funcionando, quais eram as variáveis, para trazer tranquilidade para todo mundo. E também a gente foi colhendo os resultados, né? A gente foi vendo que a nossa taxa de fraude seguia sendo baixíssima, que ele estava conseguindo pegar aquilo que o analista pegaria, analisando manualmente. Então, acho que isso foi ao longo das semanas tranquilizando a todos. Essa foi a barreira principal que eu senti. Foi uma barreira bem grande internamente, né, pra gente, tanto para surgir com esse produto, quanto depois para desenvolver e priorizar ele ali dentro, foi essa questão da confiança. E acho importante ressaltar também que mesmo depois da gente ter lançado esse produto, como ela falou, nossa taxa de fraude continuou baixíssima. Então era mais a questão ali da gente confiar no nosso processo, de confiar nas perguntas que a gente estava respondendo, né? Que foi a barreira maior da parte de negócio, né? De querer fazer aquele projeto. E acho também que uma dificuldade que a gente teve também foi de mostrar como aquilo era importante. Tinha, sim, uma certa importância para o negócio, mas eu acho que não era visto que era uma parte de gargalo, né? Do nosso produto, que são os clientes, porque sempre estava se dando atenção ali para os parceiros, para os donos de carro, porque eles são mais difíceis de aquisição, né? Uma pessoa colocar o carro na plataforma é muito mais difícil do que uma pessoa cadastrar CNH ali para poder alugar o carro. Então, eu acho que não tinha essa importância para o cliente. A gente não está conseguindo crescer, talvez porque a gente não tem carro, não é porque a gente não tem cliente, mas na verdade não era verdade. A gente tinha muitas CNHs cadastradas, mas as CNHs que a gente estava deixando fazer aluguel mesmo, ou estavam tendo um SLA muito grande, que aí o cliente acabava desistindo da reserva, conseguindo alugar por outro lugar, ou a pessoa não estava nem entrando na plataforma. Então, acho que essa foi o grande problema também. Tanto é que o comecinho desse projeto foi feito fora das sprints, fora de tudo, né? Não estava contabilizando. Por proatividade, né, de pessoas do time que lutaram para ele acontecer. E é muito orgulho, assim, perceber que ele transformou um case de sucesso da MUBI hoje, né? Então, isso mostra o quanto ele era importante, o quanto ele era relevante, valeu muito a pena todo o processo. Vocês já comentaram um pouco sobre alguns indicadores, né, que levaram vocês a ir atrás dessa hipótese, desse problema, de algumas coisas que vocês acompanharam depois, mas eu gostaria de entrar um pouco mais no detalhe. Quais foram as métricas e indicadores que vocês acompanharam antes, né, de resolver o problema e depois de implementar? O principal era a taxa de aprovação. Então, quantas pessoas estavam sendo aprovadas no processo manual e depois no processo automático. A SLA foi, como a gente comentou, é um outro indicador muito importante. Quanto tempo aquele usuário que cadastrou a CNH também tinha uma resposta, né, do seu cadastro. E o terceiro, depois de ter sido implementado, mas qual foi a taxa de decisão automática das nossas análises. Então, como eu comentei, teve uma parte em determinado processo que a gente decidiu colocar o reconhecimento facial em próximas sprints, no decorrer do projeto. Então, num primeiro momento, pelo que eu me lembro, a gente tinha uma porcentagem de aprovação, de decisões automáticas, e com reconhecimento facial isso aumentou 10%, 20%. Então, esses foram os 3 principais indicadores, taxa de aprovação, né, que praticamente dobrou. A nossa SLA, que era o principal efeito para o usuário final, era aquilo que ele sentia de fato, o tempo de resposta e qual era a taxa de aprovação, de decisão.
a gente não faz a decisão de 100% dos casos hoje ainda, né? Porque tem alguns casos que o fornecedor às vezes não responde, por exemplo, algum estado não está funcionando lá, o serviço deles, então a gente acaba ainda tendo algumas análises manuais e também com alguns casos mais críticos, que a gente tem algumas variáveis que a gente fala se essa variável for X ou Y, é melhor que a gente verifique ele manualmente, porque ele pode apresentar um risco de fraude e que a gente não quer tomar essa decisão automática. Então, por isso que a gente olha ainda esse indicador de decisão automática, né? Inclusive, é até bom para medir se algum fornecedor está funcionando ou não, porque se ele não estiver funcionando, vai acabar caindo tudo para análise manual. Então, esse é um indicador fundamental, assim, para ficar acompanhando até pelo desempenho do nosso produto, né? Se ele está fazendo o papel que a gente quer que ele faça, que é diminuir as análises manuais. E como a Lu falou, ainda está em processo de melhoria, inclusive a gente ainda quer integrar outros fornecedores para aumentar mais ainda essa porcentagem de decisão automática, para tentar chegar mais perto ali do 100%, né? Como isso ajuda na diminuição do trabalho manual, né? Mas o que a gente pode dizer é que os analistas de trust, eles acabam fazendo trabalhos específicos, eles não precisam mais validar manualmente cada CNH, mas eles podem estar preocupados, por exemplo, com o próprio comportamento do usuário no aplicativo, para garantir que não seja, não uma fraude de identidade, mas uma fraude possivelmente comportamental, de alguém que vai alugar o carro e possivelmente vai tirar um racha, ou enfim, que ele pode até ser ele mesmo, então ele pode até passar por toda aquela comprovação de compliance que a gente comentou, mas que tem um mau comportamento que também vai causar insegurança para o nosso usuário. Então, o que a gente fez foi fazer com que a área de trust, que era focada nesse processo manual, ela criasse uma nova inteligência de análise que contribuísse para o processo de verificação de CNH, mas que fosse agora um pouco mais refinado e que a gente pudesse olhar para outros lados da segurança do parceiro. Inclusive, agora a gente está fazendo uma extensão desse projeto, que é para automatizar também essa parte de detecção do comportamento. Então, a gente está trabalhando nesse projeto para tentar automatizar mais ainda com a inteligência artificial essa parte de detecção de comportamento. Mas isso acho que dá para deixar para um outro episódio, quando for um case de sucesso. Eu acho que o processo de automatização, às vezes, ele é muito visto com esse olhar de estar tirando empregos, né? Mas na nossa experiência, ele fez com que o trabalho do analista de trust ele fosse mais refinado e ele fosse menos burocrático. E o que vocês consideram que é o maior aprendizado desse processo todo que vocês passaram, desse case que é de sucesso, né? O que vocês aprenderam, que vocês tiram de bom e também de coisas a melhorar de repente? Como foi meu primeiro projeto, o primeiro projeto da Lorraine, a gente tirou muitos aprendizados, tanto de projeto, mas até mesmo de comunicação, que acabou sendo um grande problema. Acho que comunicação foi um grande aprendizado para todo mundo que estava envolvido nesse projeto, porque, por vezes, acaba sendo muito da opinião, né? De, o que meio subjetivo, assim, do limiar de fraude, não, do que não é fraude, e de não concordâncias. Uma dificuldade do projeto inteiro foi dessa integração da área de negócio com a área de produto e da parte de desenvolvedor e dessa parte de data science, dessa comunicação, de todo mundo entender os pontos de cada um, porque cada área vai estar ali defendendo o seu lado, né? Claro que o trust queria subir a régua máxima e a gente queria descer a régua máxima, então a gente tinha que encontrar ali pontos de equilíbrio. Eu e a Marina, a gente tinha uma grande vantagem que nós duas viemos da área de operações, curiosamente para áreas diferentes, né? Então, de certa forma, a gente já conhecia o processo de trust manual e isso ajudou muito que a gente trouxesse isso para a realidade da engenharia. Mas eu acho que o grande aprendizado que eu tiro é como a gente pode fatiar melhor as entregas. A criação desse MVP, para mim, foi um grande aprendizado. Por vezes, a gente tinha essa disputa que é sempre muito viva e rica na discussão entre engenharia e produto, que é o que é o que a gente quer entregar, né, daquilo que é qualidade versus velocidade.
foi a primeira coisa que eu abracei ali na área de produto, então eu ainda estava aprendendo muito sobre o que era a área de produto, o que era o relacionamento com a engenharia. Esse ponto ótimo aí entre velocidade e qualidade foi algo que eu acho que eu aprendi muito, graças ao companheirismo de muitos desenvolvedores que conversaram comigo durante longos dias, né? E aí, alinhado a isso, eu acho que tem muito a ver com a comunicação, não só a comunicação entre a área, entre o nosso próprio time, mas como que a gente podia garantir prazos também para os nossos stakeholders. Então, falhei, às vezes, em avaliar que a gente teria uma entrega em 15 dias, né, que era o intervalo da nossa sprint, quando, na verdade, isso se estendeu por mais tempo. Então, a mensuração do esforço foi algo que eu acho que a gente aprendeu muito. A gente sentia a dor do cliente porque a gente estava diretamente em contato. Tem até uma história engraçada que era de um cliente que acho que ele reclamou na loja, falou: eu estava aprovado e fui almoçar e depois voltei e estava reprovado. Então, a gente sentia ali diretamente essa dor. Eu acho que só a gente sabia disso diretamente, né? Então, foi ter essa proatividade e liberdade que a startup nos deixa, né? De dar um pitaco ali, olha, eu acho que é isso aqui. Mesmo que o projeto começou por baixo dos sprints, não estava fora dos horários de trabalho, digamos assim. Não dos horários de trabalho, mas das pontuações das outras sprints. Da gente ter essa proatividade e autonomia de poder criar um projeto e de fazer acontecer e depois ter um impacto e depois ser super priorizado e ser uma das coisas mais importantes, uma das viradas de chave que a gente tem na MUBI, né? Queria deixar o espaço aqui nesse final para vocês falarem mais alguma coisa sobre o case. A palavra é totalmente de vocês aí. Apesar de ter sido um case de sucesso, é um case de sucesso que a gente quer manter. E para manter, a gente precisa estar em constante evolução, constante atualização. Então, ainda é um desafio para a gente responder algumas perguntas. Outras dores surgiram e muitos aprendizados foram, desse um ano para cá, desde quando ele está no ar, muitos aprendizados foram conquistados, né? Mas uma certeza que ele nos deu é que a gente tem que seguir, de certa forma, logicamente com base nos números, mas também respeitar o nosso feeling, né? Desde o começo a gente tinha um feeling de que ali poderia ser algo bom, testamos a hipótese, com uma indicação um pouco inspiracional, assim, eu tenho sempre a percepção de que a gente precisa ouvir o nosso cliente. Eu acho que isso já é mainstream na área de produto, né? Mas mais do que isso, a gente também tem que olhar os nossos clientes internos. No nosso caso, a gente olhou para o cliente interno da área de atendimento, para a área de crush, a gente viu o que eles estavam fazendo e como a gente podia melhorar. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de abertura para a área de operação, para o colega que está na baia do lado e que talvez ele conheça o seu cliente tanto quanto mais do que você e saiba de uma dor do cliente que você desconhece. Então, às vezes, a gente procura muito fora informações que a gente tem dentro da empresa, que a gente tem no Zendesk, numa reclamação próxima, né? É um outro aprendizado que eu acho que eu tive, é o quanto que a área de atendimento e operações ela precisa ser, às vezes, mais ouvida. Que eles são os nossos verdadeiros representantes dos nossos consumidores. Eles sabem exatamente a dor do cliente e, às vezes, pesquisas não respondem. Mas acho que também é isso, de a gente estar próximo ali dos nossos colegas de trabalho, né? Porque muitas vezes dentro dessas startups de tecnologia, a gente está todo mundo no mesmo andar, mas está ali separado por área também, né? De área da engenharia, área de produto, área de atendimento. Então, às vezes, a gente não enxerga o que tem ali, a gente não enxerga o que tem dentro de casa, tá cheio de problema para resolver e a gente só quer pensar em novas features, novos modelos para resolver problemas externos, né? Sendo que um problema interno pode ser um gargalo enorme. Quem não conhece a MUBI, que dá uma olhadinha nos nossos carros, caso tenha interesse em alugar. Como eu comentei lá no início, a gente também está tendo que se reinventar nesse novo contexto da pandemia e a gente percebe que conseguimos oferecer duas coisas muito chaves nesse momento, né? Que é um transporte de forma segura e também renda extra para os proprietários. A gente sabe que a gente vai enfrentar, já estamos, né, enfrentando uma longa crise financeira e fazer com que o seu carro trabalhe por você é algo que pode ser, enfim, revolucionário na vida de qualquer pessoa. Então, fica aí o convite e muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade.
Queria agradecer também o convite. Ótimas reflexões e insights. Eu acho que, tanto para mim, eu me considero sempre numa posição de privilégio, assim, de ter a oportunidade de ouvir. E acredito que quem está ouvindo também esse episódio vai sentir isso também. Então, acho que são reflexões muito boas que a gente tira daqui. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Então, vou aproveitar e pedir, antes da gente encerrar, que vocês deixem seus contatos. Bom, LinkedIn, Instagram, Lorraine De Lorenzo, podem me procurar lá. Instagram e o link do LinkedIn também, acho que pode chamar. A gente tá bem aberto pra conversa. Então, vejo todos vocês aí no próximo episódio do podcast Mulheres de Produto. Até mais!